Jeff, então uma dúvida legítima, uma dúvida de aluno. Eu queria saber, assim, quais são as doenças principais ou as que mais vocês trabalham para enfrentar no dia a dia da perfusão? Quais são as principais? Se tem uma estatística de qual ocorre mais? Como que acontece isso no seu dia a dia de trabalho? Bom, excelente pergunta. A gente divide as doenças cardiovasculares de várias formas. Então a gente tem os pacientes cardiopatas que já nascem com problema cardíaco, que são as doenças congênitas. Então nós temos um grupo bem especial que são das crianças com cardiopatias graves. Aí entram algumas que em outro momento a gente vai falar especificamente só delas, mas até o pessoal se familiarizar, as comunicações interatriais, comunicações interventriculares, tetralogia de Fallot, truncos arteriovenosos, enfim, esses nomes fantásticos aí, são de todos de doenças cardíacas que precisam de uma intervenção, seja cirúrgica, seja via hemodinâmica. Estas doenças, elas devem ser tratadas o mais precocemente possível, porque elas podem retardar o crescimento, o desenvolvimento cognitivo e até limitar a vida do recém-nascido. Algumas têm um índice de sucesso muito alto e outras não. Então, quanto mais complexa é a patologia, mais precocemente tem que ter o diagnóstico. E na área específica de cardiopatias congênitas, o Brasil tem um déficit anual, ou um déficit estimado em torno de 40 mil crianças aguardando para ser operadas. Por quê? A gente não tem local para operar. O estado de Goiás, por exemplo, só conta com um hospital autorizado pelo SUS para operar esse tipo de criança. Há pouco tempo abriu-se o serviço no UGOL também para operar as cardiopatias congênitas em crianças, então é muito pouco. O segundo grande bloco, a gente tem as doenças valvares. O coração, ele possui 4 válvulas cardíacas, né, e elas podem adoecer. Boa parte das doenças das válvulas cardíacas são preveníveis. Então elas seriam prevenidas com assistência odontológica, com assistência médica, assistência básica de saúde, uso correto de medicamentos, né, de antibióticos. Exatamente. Explica melhor um pouquinho pra gente aí como que a infecção de garganta, as infecções bacterianas em si, elas influenciam nas doenças valvares. Porque as infecções de garganta, elas podem ser causadas por vários tipos de parasitas, mas o mais comum são bactérias. Algumas bactérias, elas conseguem migrar para a corrente sanguínea e elas se alojam em determinados tipos de tecido. E um dos tecidos preferidos, né, é justamente os folhetos das válvulas do coração. E aí o que acontece? Isso faz com que esta válvula vá perdendo a sua capacidade. Uma válvula ela impede que o fluxo seja bidirecional, ele só segue num sentido. E aí com o passar do tempo ela pode ou calcificar e diminuir o seu tamanho, ou ela pode ficar insuficiente. Nos dois casos, nas fases mais avançadas da doença, você precisa de um tratamento cirúrgico. Então, uma simples infecção de garganta pode levar você no futuro a ter uma doença cardíaca. E dá para trocar essas válvulas, né? Sim. Aí a gente tem válvulas do tipo mecânica e do tipo biológica, que hoje em dia a gente tem uma durabilidade muito alta. Legal. Mas detalhe, o paciente, se ele for muito jovem, ele vai passar por várias cirurgias cardíacas ao longo da vida dele. Eu, particularmente, já fui perfusionista de pacientes, do mesmo paciente 3 vezes. Ele já passou na mesma equipe 3 cirurgias cardíacas. Nossa. Por quê? A válvula tem uma durabilidade, no passado ela tinha uma durabilidade média de 10 anos, mas pode até durar menos. Então, ou seja, ele operou hoje, 2023, 2033 ele está de volta, 2043. Se esse paciente tem 20 anos de idade, por exemplo, daqui 30 anos ele tem 50, ou seja, ele ainda vai precisar o quê? De novas cirurgias. E, obviamente, quanto mais vezes você opera, os riscos também aumentam. Vai aumentando, claro. Então, respondendo, finalizando a sua pergunta, né? Toda doença que tem um poder de patógenos migrarem de forma sistêmica tem um potencial de danificar o coração. A segunda doença que causa isso é a febre reumática. Né? No jargão popular, é uma doença que dói na articulação e morde o coração, justamente porque é uma migração justamente por folheto. Então, saúde básica, né? Água encanada e tratamento, acesso à saúde é fundamental para evitar a cirurgia cardíaca, por incrível que pareça. Um dente cariado da mesma forma.
Então, eu tenho as doenças valvulares. Depois a gente entra nas doenças isquêmicas, que aí é a mais famosa de todas, né? A gente tem a doença chamada infarto ou infarte para alguns, né? Que é a síndrome coronariana aguda. Caso do meu pai, Então, seu pai já... infartado. infartado? Então, hoje o infartado, se ele estiver na janela terapêutica, ele pode passar por angioplastia de resgate, ele pode colocar um stent, mas o stent também é um limitador, né? Normalmente, 2 ou mais vasos comprometidos, o ideal já é, dependendo da clínica, do paciente, uma série de outros pormenores, né? A cirurgia, ela tem um ganho melhor do que você, às vezes, colocar inúmeros stents várias e várias vezes. Então, eu tenho o paciente do infarto, que também é um tipo de paciente. Além disso, tem um outro grupo que são as doenças da aorta, que podem comprometer o coração. Aí eu tenho como fator de risco a hipertensão arterial, que a aorta nada mais é do que um tubo. Quanto mais alta a pressão, maior a pressão, esse tubo ao longo do tempo vai dilatando. Aí eu tenho os aneurismas e tenho as dissecções. E tem um conjunto de doenças que são formadas pelos hábitos de vida, né? Diminuição da quantidade de colágeno, uso de... alguns tipos de medicações que podem afetar coração e vasos. Tenho também os hábitos de vida, o excesso, né? E também a predisposição para acúmulo de gordura, né? E aí nós entramos numa seara muito mais rica, né? E nós vamos discutir mais daqui a pouco, né? Nesse especial de cardiologia, né, Jeff? Que você vai estar presente aqui. Obrigado, também. e obrigado pelo convite. Então, Tem muita gente boa vindo aí. Pois é, pessoal, para vocês que não sabem, a gente está aqui com um especial na área de cardiologia, onde a gente vai trazer vários clínicos, cirurgiões, né, Jeff? Pessoas especializadas nessa área, e o Jeff vai estar aqui com a gente, vai capitanear isso aí, né? Vai Sendo co-host, sendo Isso. host aqui com nos a gente. ajudar aqui na apresentação. Obrigado, vou fazer o possível. Acho que é interessante que a população saiba que dentro da cardiologia não existe um único ator. São inúmeros atores, né? Entre hemodinamicistas, cardiologistas clínicos, cirurgiões cardiovasculares, perfusionistas e outros profissionais que também militam na área cardiológica.